O que move a sua vida? O que impulsiona a sua existência? Você já se fez essa pergunta? Você tem se perguntado isso? Eu acredito que você já tenha feito essa pergunta, ou mesmo você se pergunta constantemente sobre isso, pois uma das condições da nossa vida é justamente estarmos abertos para o futuro. Percebendo ou não, estando cientes ou não, nós somos movidos por uma esperança, por um alvo adiante de nós. A nossa vida se desenvolve sempre em direção a algo a ser alcançado. Inclusive, quando alguém fica preso no passado e não tem um alvo à frente, logo nós dizemos, aí tem alguma coisa errada. E algumas vezes até é diagnosticado como uma doença. Nós somos seres abertos ao futuro. Por isso a pergunta que impulsiona a nossa existência, que move, que puxa a nossa vida para o futuro, é uma pergunta importante e muito necessária. Nós estamos no tempo de Quaresma e mais precisamente no quarto domingo na Quaresma, e uma das realidades sobre as quais o tempo de Quaresma nos faz pensar e refletir é o rumo da nossa vida. Nós refletimos aonde nós estamos, como nós vivemos e também pensamos para onde vamos, como viveremos, como desenvolveremos a vida adiante. E o texto indicado para a pregação do quarto domingo na Quaresma nos provoca e convida para essa reflexão. O texto da prédica é de Josué, capítulo 5, verso 9 até 12, e as leituras bíblicas para o culto são de Lucas 15, os versos 1 a 3, e depois dos versos 11, a segunda parte, até o verso 32, 2 Coríntios 5, 16 a 21, e o Salmo 32. Eu farei a leitura de Josué 5, 9 a 12 e sugiro que você também faça, quem sabe dando uma pausa no vídeo ou mesmo depois, faça a leitura do Evangelho, da carta e do Salmo. Esses textos eles vão conversar com o texto da prédica. Então eu passo a leitura, Josué capítulo 5, verso 9 até 12. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O livro de Josué testemunha a realização de uma esperança que movia o povo de Deus. Se você lembra do culto infantil, da leitura bíblica, você vai lembrar que séculos antes dos acontecimentos relatados em Josué, Deus havia chamado Abraão para participar da história que Deus estava fazendo. Ele queria restaurar o estado de bênção para o qual a humanidade havia sido criada e que o perdeu por optar em não confiar em Deus e viver sem Ele. E Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e daria a essa nação uma terra para que nela pudessem viver bem. De Abraão formou-se, sim, uma grande nação, e 40 anos antes dos eventos relatados no livro de Josué, esse grande povo era escravo no Egito. Para eles, Deus enviou Moisés com a promessa de libertação da escravidão e o recebimento daquela terra prometida para eles viverem bem. Um lugar de bênção, descrito como terra que mana leite e mel. Os relatos em Josué testemunham a entrada e a conquista nessa terra prometida. Testemunham o cumprimento da promessa de Deus, testemunham a realização da esperança que moveu o povo de Deus desde a libertação no Egito,
durante os 40 anos de peregrinação e até a entrada da terra prometida. Quando no verso 12 da leitura que fizemos, é dito que no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã, o texto está indicando, está afirmando que acabou o tempo de peregrinação. O deserto ficou para trás. Não precisam mais daquela provisão diária que era o maná que Deus milagrosamente concedia dia a dia. Agora eles podiam viver da provisão da terra prometida. Cumpriu-se a promessa, a esperança foi alcançada. No contexto maior do livro de Josué, nós temos ainda os seguintes acontecimentos. Os capítulos 1 a 5 falam da travessia do Rio Jordão, que era a divisa para a entrada na terra prometida. Os capítulos 6 a 12 falam do tomar a posse da terra. Os versos 13 a 21 falam da divisão da terra prometida entre as 12 tribos do povo de Israel. E os capítulos finais, 22 a 24, eles fazem o convite para servir ao Senhor na terra prometida, ou seja, usufruir daquela vida abençoada na presença de Deus. Isso faz a gente perceber que o texto que lemos ele está no final desse primeiro momento do cumprimento da promessa de Deus. A esperança que moveu o povo na peregrinação de 40 anos no deserto já tem o seu cumprimento. O povo entra na terra, eles passam o Rio Jordão, mas também continua aberta ao futuro. Ainda vão tomar posse da terra, ainda vão se estabelecer, ainda vão usufruir a vida nova de bênção nessa terra prometida. Um detalhe importante é que tomar a posse da terra, que estava à frente do povo, significava conquistar cidades fortificadas e expulsar povos poderosos que habitavam a terra prometida. Povos diante dos quais o povo de Deus teria razões para se amedrontar e fugir. Teria razões para não realizar a tomada da terra conforme a promessa de Deus. O que os poderia ajudar? O que os poderia mover em direção ao futuro? O texto nos conta que eles celebraram a Páscoa. E o texto dizendo que foi no dia 14 do mês indica que ela foi celebrada conforme havia sido determinada 40 anos antes, no momento da saída da escravidão no Egito. O capítulo 12 de Êxodo, ele nos fala dessa prescrição de como deveria ser celebrada a Páscoa. E eu leio aqui os versos 21 a 28, onde a gente tem assim o resumo de como a Páscoa deveria ser celebrada. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse. Aqui Moisés havia recebido as ordens da parte de Deus e ele repassa então para o povo. Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Matem, sacrifiquem o cordeiro. Tomai um molho de sopo, ou seja, uns raminhos que serviam como um pincel. Tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. E quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Quando o povo de Deus atravessou o Rio Jordão e entrou na terra prometida, a celebração da Páscoa não foi aleatória.
não foi por acaso, não foi sem motivo, mas ela foi celebrada justamente para que essa pergunta surgisse. Quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse, vocês vão lembrar do grande feito de Deus. Foi para lembrar, foi para reviver esse grande feito de Deus no passado que abriu para eles o grande futuro para o qual estavam se dirigindo. Aquela Páscoa no Egito foi a ação libertadora de Deus que inclusive fez deles povo de Deus, ou resgatou eles para serem povo de Deus. Foi o evento de salvação de Deus que abriu o futuro rumo à terra prometida, que colocou diante deles a esperança de alcançar descanso e bênção na terra prometida. E esse grande feito de Deus e suas promessas moveram o povo de Deus. Na peregrinação de 40 anos pelo deserto, e agora na entrada na terra prometida, a lembrança ou reviver esse grande feito de Deus era o convite para mover-se adiante, em confiança em Deus, vivendo como povo de Deus e assim tomar a posse da terra prometida e usufruir a bênção na terra prometida. O livro de Josué ainda vai nos relatar que Deus mesmo deu a posse da terra prometida para o seu povo. Deus mesmo lhes deu descanso e bênção. Deus mesmo deu essa dádiva da vida na presença de Deus. O texto testemunha que o povo de Deus, então, foi convidado a se mover a partir da Páscoa, do grande feito de Deus por eles no Egito. E assim, o texto convida a nós, que fomos incluídos no povo de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, a sermos movidos, a termos a nossa existência impulsionada também pela Páscoa. Mas não aquela Páscoa experimentada na libertação da escravidão do Egito, mas a Páscoa realizada na crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que trouxe libertação não da escravidão no Egito, mas trouxe libertação da escravidão do pecado e da morte, e trouxe libertação da condenação ao inferno. Na primeira Páscoa, Deus, com mão poderosa, libertou o seu povo da escravidão no Egito e lhes abriu o futuro rumo à terra prometida, uma vida de descanso e bênção na presença de Deus. Agora, na segunda Páscoa, Deus abriu mão do seu poder. Deus se esvaziou e em Jesus se entregou humilhado, levando sobre si o castigo que mereciam os nossos pecados para libertar da morte, do pecado e do inferno. A sua entrega na cruz nos tirou da morte e abriu diante de nós a vida. Nos tirou do pecado e abriu diante de nós a possibilidade de viver em santidade, viver como o próprio Jesus viveu. Nos tirou do inferno e abriu diante de nós o céu, a esperança da vida eterna. Realidades essas que estão descritas nos textos que eram para a leitura bíblica para o culto. A Páscoa em Jesus, o grande feito de Deus que no passado nos abriu um futuro de Deus, relacionado com esses textos, vai nos indicar o quê? Se relacionamos com o Salmo 32, nós vamos perceber que o anúncio do acolhimento e o perdão dos pecados em Jesus Cristo nos move a reconhecer os nossos pecados. Nós não precisamos fazer de conta que nós não temos pecados. Nós não precisamos fazer de conta que não existe pecado ou dar outros nomes para os pecados e achar desculpas para eles. Nós podemos reconhecer nossos pecados, nos arrepender, confessar diante de Deus e encontrar o perdão e a restauração da vida. Relacionando o grande feito de Deus no passado em Jesus, que abriu um novo futuro para nós com o texto de Lucas 15, nós vamos perceber que a ação do amor incondicional de Deus em Jesus Cristo nos move a voltar para a casa do Pai. E não importa se estamos longe, vivendo uma vida que nem quer saber das coisas do Pai, Ele nos convida a voltar para casa. O amor do Pai quer nos acolher e nos receber com misericórdia. Não importa também se nós estamos perto, obedecendo inclusive algumas palavras de Deus, mas com o coração longe dele.
nós somos convidados a ver no amor do Pai o acolhimento para viver de alegria na sua presença. Relacionando o grande feito de Deus no passado, que nos abre um novo futuro, com 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos perceber que a obra do resgate de Deus em Jesus nos move a nos reconciliar com Deus. Aliás, Ele se reconciliou conosco para essa vida e para a eternidade. Ele consertou o relacionamento que estava quebrado e Ele restaurou esse relacionamento para vivermos isso nesta vida e também na eternidade. E além disso, essa obra de resgate de Deus nos move no sentido de sermos participantes do ministério da reconciliação, convidando outras pessoas a experimentar o grande feito do amor de Deus na Páscoa de Jesus, a receber esse grande feito e ganhar um novo futuro, um futuro aberto para viver com o Senhor Jesus nessa vida e também na eternidade. A Páscoa nos presenteia com a realidade de Deus, que é força e direção para mover a vida. O texto de Josué testemunha que o que moveu o povo de Deus foi exatamente esse grande feito de Deus, essa ação poderosa de Deus no passado, que abriu um futuro certo para eles. O que move a sua e a minha vida. A Páscoa realizada em Jesus é o grande feito do amor de Deus no passado, que fundamenta a nossa vida e abre o futuro certo e seguro que Deus vai fazer e já está fazendo adiante de nós. Inclusive, a ressurreição de Jesus, o envio do Espírito Santo, são certezas, são sinais desse futuro e da caminhada guiada, protegida, fortalecida por Deus até a última realidade desse futuro que Deus tem reservado. Conheçamos mais de perto nas Escrituras a Páscoa de Jesus. Celebremos em família e em comunidade a Páscoa de Jesus. E quem sabe os nossos filhos também vão perguntar o que significa esse rito. E nós podemos contar para eles dessa maravilhosa ação de Deus que abre um novo futuro para todos nós. E deixemos-nos mover pela Páscoa de Jesus Cristo. Grande feito de Deus por nós, que abre diante de nós o futuro de Deus, que é a promessa do acompanhar e o agir de Deus em nós e por meio de nós na caminhada. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Pensando na lembrança, no reviver a Páscoa, como cristãos, nós temos um privilégio em relação ao povo de Deus no Antigo Testamento. Eles celebravam a Páscoa apenas uma vez por ano. E, portanto, essa lembrança que movia a vida deles era uma vez por ano revivida e eles tinham que se virar com isso. Nós, como cristãos, lembramos a cada culto semanal essa realidade da Páscoa. A igreja antiga escolheu, inclusive, o domingo para o dia da reunião e culto, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. E na ideia deles era assim que em cada culto se fazia essa lembrança de reviver a Páscoa, de lembrar dessa força que move a nossa vida. Inclusive, muitas vezes, ou quase todos os cultos, havia a celebração da ceia, justamente por esse motivo. Então, como recurso litúrgico, eu gostaria de dizer aos colegas pastores, aproveitemos esse recurso da tradição e elaboremos liturgias que relembram, que dão oportunidade de reviver a libertação do pecado, da morte e do inferno. Que propositivamente nós lembremos dessa realidade que precisa ser trazida de novo à memória e revivida em cada culto nas nossas comunidades. Que nós elaboremos liturgias que impulsionam, que são forças para viver a nova realidade presenteada por Deus em Jesus Cristo. De perdão dos pecados, de reconciliação com Deus, com os irmãos na fé, de buscar viver em santidade, imitando a Jesus Cristo, de sermos estimulados ao anúncio da reconciliação, alcançando pessoas que não conhecem ainda o amor de Deus. Que nós caprichemos nas liturgias e a cada
culto, que não precisa hoje ser exatamente no domingo, mas seja lembrada essa realidade da ressurreição e da força que vem, da Páscoa, e da força que vem da Páscoa para viver a nossa vida. E aos irmãos membros de comunidade, a sugestão de recurso litúrgico é que nós participemos dos cultos com essa expectativa, com essa busca de celebrar e de reviver a cada culto a Páscoa de Jesus Cristo. O grande feito de Deus por nós no passado, que abre um novo futuro adiante de nós e que nos acompanha na caminhada. Que Deus nos abençoe a aproveitar também esses recursos.